Vamos ficar de pé. Deus abençoe a cada irmão. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, o versículo 30. Amém? São Lucas 17, verso 30. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Senhor nosso Deus, nosso preciosíssimo Pai, nós somos gratos, Senhor, a Ti, pelo poder que renova e restaura as nossas forças, pela autoridade, Senhor, do Teu Espírito, pelo muito que Tu fazes para cada um de nós, que como seres humanos passamos dificuldades, problemas, mas o Senhor é o nosso ajudador. Sabemos que Tu não falhas, sabemos que a Tua palavra não falha, sabemos que para tudo há uma resposta dentro da Bíblia. Então, Pai, ajuda cada um desses filhos a poderem posicionar suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Amém? Meu bom dia, que Deus abençoe cada irmão que está aqui no tabernáculo e os irmãos que estão acompanhando através das redes sociais, aqueles que vão acompanhar através do YouTube, que Deus possa acrescentar bênçãos sem medida. Amém? Eu gostaria de, antes de entrar no que eu quero falar, eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre uma passagem bíblica. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou um dos profetas. Estavam lá com ele, tá? E disse-lhes ele: E vós? Quem vós dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Se nós fôssemos parar aqui, nós já teríamos um alimento para muito tempo de pregação. Amém? Era uma pergunta clara para aqueles discípulos que andavam ao lado de Jesus, estavam talvez há mais de ano caminhando com ele, ouvindo e vendo dos seus milagres, ouvindo e vendo suas maravilhas. Estes mesmos aqui foram aqueles que viram morto ressuscitar, que viram coxo andar, que viram endemoniados serem libertos. Mas chega Jesus e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E se levanta só um, o mais iletrado, o mais ignorante, e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Mas vamos continuar a leitura.
E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação de quem Jesus era, eu edificarei a minha igreja, e as portas das denominações, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa se é denominação aí fora, ou denominação dentro das igrejas da mensagem, essas portas do inferno, elas não prevalecem contra a revelação. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Então mandou que seus discípulos não dissessem nada a ninguém. Sela o que os trovões falaram. Amém? Isso é uma boa lembrança para nós, não é? Um homem, um filho de carpinteiro, que as pessoas olhavam só para o natural, o homem mais indigno em toda uma cidade, um homem que não foi a um aniversário de Penetra, ele foi convidado. E quando ele chega naquele aniversário, Simão, o leproso, irmão, Simão não veio e deu um ósculo santo em Jesus, não mandou deitar água numa bacia para lavar os pés do mestre, o deixou isolado em um cantinho, até que uma mulher, com o dinheiro, fruto da sua prostituição, tinha comprado uma essência, um unguento de nardo puro. Ela viu aquele homem sentado, o mais desprezado de todos. Ela viu aquele homem lá no cantinho, ninguém puxando assunto com ele, ninguém tendo conversa com ele, ninguém falando dos negócios com ele. E de repente ela dá um jeito, passa por aqui, por ali, ela quebra aquele unguento, derrama sobre a cabeça de Jesus, sobre o seu corpo todo, e com as suas lágrimas começa a lavar os pés do mestre e enxugar com seus cabelos. E aquilo se tornou um memorial, para que aonde se chegasse o evangelho se falasse dessa mulher. Quando Simão chega e diz: mas como é que um homem desse pode ser profeta? Como é que um homem desse pode se dizer profeta? E fazendo isto, permitindo uma mulher dessa de má fama fazer isso? E disse: Simão, Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me deste um ósculo santo. Simão, eu cheguei na tua casa e tu não fizeste nada por mim. Eu cheguei aqui e tu simplesmente não fez aquilo que eu tinha necessidade que tu fizesse. Mas essa mulher, desde que ela entrou, ela não cessa de chorar. Ela não cessa de lavar os meus pés. Oh, irmãos, isso é algo que nós carecemos. Isso é algo que nós precisamos. O dia que nós estamos vivendo são dias terríveis. E em pensar
nisso, me lembra de Zaqueu. Zaqueu, não foi preciso Jesus adular Zaqueu para que ele pudesse confessar seus pecados, confessar suas culpas. Ele se sentiu incomodado com a presença do mestre dentro da sua casa. O homem mais baixo, na cidade mais baixa, se sentiu incomodado com a presença de Deus na sua casa. Hoje, nós não sentimos incomodados. Mas a minha pergunta seria: quem nós dizemos ser o Filho do Homem hoje? Hein? Como nós poderíamos observar essas coisas no dia que nós estamos vivendo? Irmão Branham, ele diz que Deus se manifestou em carne, Deus se manifestou em um ser humano que Abraão chamou Elohim. Olha, irmãos, às vezes as pessoas cometem confusões. Melquisedeque, irmão Branham diz que aquele corpo, Melquisedeque, ele era uma teofania que aparecia e desaparecia. E vocês vão notar que há um ou dois capítulos de diferença entre Melquisedeque, o príncipe de Jerusalém, o sacerdócio, e Elohim, Deus em carne. E o irmão Branham, ele posiciona essas coisas de maneira que nós, irmãos, possamos entender. Ele posiciona as coisas de uma maneira que o homem simples, a pessoa normal, possa captar o que Deus está querendo dizer. William Branham não pregou um evangelho intelectual. Nós, às vezes, queremos melhorar a mensagem do profeta, queremos pregar algo mais intelectual, mais sábio, queremos mostrar mais cultura, mais sabedoria. Mas se nós mostrarmos só a revelação, as portas do inferno não podem prevalecer. Na mensagem Shalom, amém? Na mensagem Shalom, parágrafo 229, o irmão Branham diz assim: como foi em Sodoma, onde Deus se manifestou em um ser humano que Abraão chamou de Elohim, o todo-suficiente. Ele ficou ali, comeu carne. Elohim, no nosso tempo, caçou, criou esquilos, parou tempestade. As pessoas que tocam as fitas, que apertam play, já conseguiram ver isso? Que ali era Elohim, que ali estava o selo de Deus para o dia, porque só escutar as mensagens do profeta, só tocar as mensagens na igreja, isso não ajuda quando a pessoa não pode trazer aquilo à vida. Ah, mas não é a mensagem do irmão Branham? É a mensagem. Mas precisa do poder vivificador que Deus hoje tem no quíntuplo de Efésios. Para isso ele deixou o quíntuplo de Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e, conjunção, doutores, querendo o aperfeiçoamento. Falar em aperfeiçoamento, irmão, o ministério chegou à sua perfeição. Como é que algum outro homem quer trazer uma mensagem nesse dia, dizendo-se ser profeta, dizendo-se ser mensageiro?
O 7 sempre é o término, é o último, é o final. Assim como foi nos dias de Ló, assim será no dia da manifestação do Filho do Homem. Deus se manifestou em carne. Elohim. Amém? Ainda no 229. Ele continua. Ele comeu carne, bebeu leite, comeu pão. Amém? E podia dizer o que Sara estava pensando. Elohim, no nosso tempo, podia dizer o que as pessoas estavam pensando. Como era o nome daquela irmãzinha? Que ele virou de costas? Eva. Eva. Teu nome é Eva, tu já foi em tal local, tu já fizeste isso, aquilo outro. Fora as muitas pessoas, fora as muitas visões, fora as curas. E ainda houve os problemas, que nós pensamos às vezes que temos que falar tudo. Não, nós não precisamos falar tudo. Teve coisas que o irmão Branham disse que Deus omitiu ele de falar. Em 2002 para 2003, que eu preguei sobre o novo nome, ser Branham. Oh, irmãos, as pessoas ainda pensavam sobre um novo nome que não tinha nome. Vocês lembram, né? Tinha um pregador que falava novo nome, mas não dava nome ao novo nome. O problema não é só dizer que há um novo nome. É posicionar o novo nome para o adorador desse dia. É trazer de volta na restauração. Irmão Porte tem sido muito feliz com uma coisa que ele tem pregado. E ele diz que o irmão Branham, como o sétimo anjo, não como Elias, mas como o sétimo anjo, ele veio e tomou o crucifixo de volta da Igreja Católica Romana e trouxe para a verdadeira Igreja Católica. Nós, os concidadãos dos céus. Esse não é um símbolo deles. Esse é o símbolo do cristianismo. Amém? Veja. Ele podia dizer o que Sara estava pensando atrás dele. Amém? Veja. Na tenda. E ele disse. Veja. Ele disse. Entre aspas. Veja só como o irmão Branham foi preciso, cirúrgico. Ele disse, isso retornaria na vinda do Filho do Homem. Um pouquinho e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco até o fim do mundo. Amém? Um pouquinho e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Jesus, ele se manifestou em uma teofania no Velho Testamento na pessoa de Melquisedeque. Mas o passo seguinte foi Deus se manifestar em carne. Amém? O passo seguinte foi Deus em morfe. Parágrafo 140, mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ontem o irmão Roberto estava lendo a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. A mensagem, o desvelar de Deus. A mensagem, deixa eu ver se eu lembro, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essas mensagens, elas nos trazem uma realidade que Deus estava tentando mostrar sem palavras.
Amém? Quando Jesus, 140, Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando Jesus foi manifestado em teofania, no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, olha só o que o irmão Brana fala. Pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, tá? Mas a pessoa, o homem, vem, pois este homem ainda não havia nascido, mas ele estava em teofania. Amém? Ele estava em uma teofania. E então, ele não tinha pai, nem mãe, ele era Deus, ele mesmo. E ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém. Mas era um corpo teofânico, um corpo que aparece e desaparece. Ele não tinha pai, não tinha mãe, princípios de dias nem fim de vida. Vem. Ele era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? Será que nós podemos tentar compreender? O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu. Procure o significado da palavra reproduzir. Amém? Quando reproduziu Cristo entre os seres humanos em carne. Onde era que estava Cristo reproduzido em carne? Irmão, parágrafo 96. Mensagem de Cristo é revelada em sua própria palavra. Ei-lo ali escondido, mas se revelando a quem ele quer. E como nós lemos a Escritura, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas denominacionais não prevalecerão contra ela. As portas de primeira e segunda etapa não prevalecerão. As portas da falsa terceira puxada não prevalecerão. Não prevalece. Porque houve um que prevaleceu sobre tudo. Foi o Cordeiro de Deus, não foi? Ei, João, pare de chorar. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia, que venceu, que prevaleceu. Quando João olha, procurando ver um leão, ele vê um animalzinho dócil saindo. Isso é em visão, tá? Um animalzinho dócil saindo. Era um cordeiro. Como que tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Ele já vertia sangue por você. Ele já tinha sido sacrificado na mente de Deus por você. Amém? Veja. Parágrafo 221. Mensagem provando sua palavra. Irmãos, tem tanta coisa boa aqui. (221). Deixa eu ver se é isto. É. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passada e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar isso e vimos isso sendo desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor
desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou, ele próprio desceu. Amém? Ele próprio desceu. Veja. Ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia e ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma sobre a terra. Ele fez isso, só que é bem depois dos selos essa mensagem. Ele fez isso. Isso tem de ocorrer? É possível? Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes de filho. O Filho do Homem, um profeta. O Filho de Deus, o Espírito Santo. Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, amém? Agora, de acordo com as suas próprias palavras, no dia em que o Filho do Homem será revelado, revelar-se-á como? O quê? Não o Filho de Deus. Ele não se revelaria mais como Espírito Santo, na forma de Espírito. Amém? Mas ele iria se revelar como Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que isso faz? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas. Amém? Não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras. Mas ele se manifestaria como o Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesses dias eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Não no decorrer do dia obscuro. Aspas. No entardecer haverá luz. Não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar de dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente. O mesmo Cristo, o mesmo Deus. Amém? O mesmo Deus, não outro Deus. Ah, mas é difícil de compreender isso. Deus prometeu. Ele disse que ele faria isso. Ele disse que isso retornaria a nós nos últimos dias. Qual a dificuldade em crer que a palavra se manifestou? Qual a dificuldade de crer que a palavra se fez carne? Qual a dificuldade que nós temos de entender a mensagem que William Branham pregou? Qual é a nossa dificuldade? O que nós deveríamos observar é o cumprimento da Escritura e não interpretarmos a Escritura. Veja. Ele continua. A mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Aleluia! Irmão Branham disse, eu tenho vontade de cantar um hino.
Não vou poder cantar com o senhor, irmão Brana, mas eu posso tentar colocar aqui mais um parágrafo para que nós possamos observar o que Deus fez. Amém? Mensagem: Cristo é revelado. Veja só, que sempre tem a revelação no meio. Cristo é revelado em sua própria palavra. Seria muito bom, nós estávamos falando de bênçãos naturais, não seria? Mas isso aqui é bênção espiritual. Isso aqui não muda somente as tuas vestes. Isso aqui não faz você somente parar de cortar o cabelo, de usar brinco, de parar de usar pintura. Isso aqui muda a tua alma. Isso aqui reveste a tua alma da nova mulher. Reveste o interior do teu interior do novo homem. Isso muda você. Isso aqui não muda só o teu exterior. 143. Cristo é revelado em sua própria palavra. Toda a Bíblia é uma revelação total de Jesus Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é toda uma revelação de Jesus Cristo. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Amém? Fazendo-se conhecer em cada era. Ele se fez conhecer nos dias de Lutero como uma fundação, a igreja, os pés, a perna, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aquele sonho? Isso vem dos pés para a cabeça. Lá no sonho dele veio dos pés para a cabeça. Agora, no nosso tempo, isso desce da cabeça de ouro aos pés novamente. Porque a pedra de coroa, ela se assenta lá. Amém? Veja. Ele continua aqui. Como ele fez no reino de Nabucodonosor. Você se recorda como ele teve aqueles sonhos? Isso vem hoje da cabeça para baixo, vem. Ele diz, agora você vem dos pés para cima, vem. No reino babilônico, ele foi mostrado todas aquelas coisas do Velho Testamento, e ele veio da cabeça para baixo, até que ele desceu a Deus, e ele mesmo se tornou carne ali nos pés da escada. Agora, aqui no Novo Testamento, ele o traz de volta à cabeça outra vez. O mesmo Deus que estava lá no Ocidente, ou no Oriente, está aqui no Ocidente. A mesma cabeça, a mesma inteligência, a mesma visão. Amém? E ele veio da cabeça para baixo até que ele desceu aos pés da escada, tá? Aqui no Novo Testamento, traz de volta a cabeça outra vez. A cabeça de ouro para ser coroada. Vem, olhe, você compreendeu isso? Deus era no princípio e ele continuou descendo através dos profetas e descendo até que Deus mesmo se tornou um humano como nós. E foi até os pés da escada, um bebê nascido em uma manjedoura, odiado, rejeitado, desprezado, com um nome ruim sobre ele, tudo. Ele era. E então, ele começou a levantar, e dos pés, ele começou a construir a igreja, a noiva, voltando, e de volta agora, saindo da pedra principal, onde tudo se ajunta e faz um grande, e faz o grande corpo transfigurado de Jesus Cristo. Deus é revelado em cada era. Ele revela a sua palavra prometida para aquela era. Amém? Deus, em cada era, ele revela a sua palavra prometida para aquela era. Amém?
Ainda na mensagem provando a sua palavra 222. E o Filho do Homem está revelando-se ao... E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era. Não através da igreja, não através da justificação, não através da santificação e todas as coisas aqui, mas o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra era quem na nossa era? A palavra era quem em nossa era? Brana. A palavra na nossa era teve nome. Assim como a palavra teve um nome há 12.000 anos atrás, era Jesus. Quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que espada de 2 gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. E o que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso. Quando vemos acontecer, veja, isso da mesma forma que quando ele esteve aqui, no princípio, a coluna de fogo, que coisa, provando que ele é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa se ele mudou de nome, mas ele é o mesmo. Não importa se ele tem um novo nome no entardecer, ele é o mesmo. Ele é a palavra, e a palavra se manifesta. A palavra abre o entendimento, a palavra cega uns também. A palavra cura, a palavra liberta. Moisés era a palavra no seu dia. Qual era a missão dele? Era libertar. Era trazer um povo, tirar um povo da terra do Egito. Às vezes eu fico pensando, irmãos, Mateus capítulo 17, quem tem aí na sua Bíblia? Mateus capítulo 17, verso 11. No verso 10 desse mesmo capítulo, você vê Jesus, ou melhor, os discípulos de Jesus, eles chegam e dizem assim: ó mestre, olha, os escribas e fariseus, eles chegam a dizer que é necessário, é mister que Elias venha primeiro. Aí, Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Está no futuro. Depois ele diz, porém, Elias já veio dividindo as manifestações. Elias do capítulo 3 de Malaquias e Elias do capítulo 4 de Malaquias. Elias do capítulo 4, verso 5, primeira parte, e Elias, capítulo 4, verso 5, segunda parte. Não é preciso ser um teólogo para entender isso. Porque quando ele veio converter o coração dos pais aos filhos, era Elias de Malaquias 3, mesmo no capítulo 4, tá? Mas quando é para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais, é Elias do capítulo 4. Aí alguém diz, mas eu fui enganado, o Elias que Jesus falou era João Batista. Não, ele falou de ambos. Ele falou daquele que viria para restaurar e daquele que veio para introduzir o Messias ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não compreenderam aquilo. E os crentes velhos na mensagem, crentes hoje desdentados na mensagem, não conseguem ver isso. São pessoas incrédulas. Veja. Mas Jesus falou, olha o que Jesus falou, pastor Wagner.
Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Mas volte lá no verso 11, Elias virá. Porque o Elias que tinham feito tudo não restaurou nada. Qual foi a restauração que João Batista teve? Eu vi um post de uma pessoa dizendo que a trombeta de Apocalipse 10 só abre em Apocalipse 11. Misericórdia, isso é cegueira, irmãos. Mas veja, João Batista já havia morrido há praticamente 1 ano e meio, quando Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Amém? Veja, o que foi isso? Jesus Cristo mesmo ontem, amém? Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo mesmo ontem, que era Cristo, que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem. Foi Cristo com Paulo, aleluia. Ele estava falando aqui hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento, estando o Filho do Homem, o mesmo Cristo. No último dia, está vendo? É o mesmo Cristo. Não muda. Muda a nossa concepção intelectual. Mudam os nossos pensamentos. Muda a nossa sabedoria. Mas ele não muda. Ele continua imutável. Se há uma coisa que Deus não pode fazer, é mudar. Mensagem provando sua palavra. Ele estava nos pés, 211. Ele estava nos pés com Lutero, nas coxas com Wesley, nos ombros com Pentecostes. Amém? Está vendo o que eu quero dizer? Ele queria dizer que hoje estava na cabeça. Veja. Ele é a cabeça. Você tem uma parte onde une isso, que é o pescoço, né? Foi o Espírito Santo ali, fazendo a junção entre a pedra de coroa e a mensagem pentecostal. Veja, ele continua. Você tem uma parte que une isso, e esta é a hora que nós estamos vivendo agora. Não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. 77, Cristo é revelado em sua própria palavra, 76, 77, ele diz que hoje é a era da visão, já não era mais pescoço. Aí ele vai e diz, mas é a era da inteligência, já não era mais a visão. Amém? Nós temos que captar nas entrelinhas o que Deus estava falando. Mas ele continua, porque isso aqui embasa tudo que nós precisamos. Veja. Não a parte do pescoço, está certo? Isso une a cabeça. Tá. Esta é a parte do corpo que o homem... Essa é a parte do corpo, tá? Os que dormem em Jesus Cristo, Deus os trará com ele. A trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, está vendo? Veja, você se torna uma parte daquela palavra. Você se torna parte dele. E você toma o nome dele para reconhecer isso. Veja, você é colocado ali no batismo em nome dele. Você não se batiza em nome de Branham. Você se batiza em nome do seu Deus, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Mas veja só, ele continua aqui. No corpo dele, todos nós somos batizados por um Espírito formando um corpo. E aqui exatamente como a mesma posição. Ele nunca modifica a sua maneira. Quantos creem que a igreja primitiva está nele? A igreja primitiva está ou não em Cristo? Está, né?
Vejamos, quantos creem nisso? Como vocês foram batizados? Muito bem, veja. Ele é Deus imutável. Nós provamos isso. Poderíamos ficar aqui até meio-dia. Lá ele falou meia-noite, tá? Mas aqui nós poderíamos ficar até meio-dia conversando, falando, mostrando. Veja. Está vendo? Provando isso e ainda continuar sem parar, porque você era parte do pensamento dele. Antes da fundação do mundo, você era parte do pensamento de Deus. Amém? E ele os chamou. Amém? Deus chamou você? É claro que você crê nisso, né? Que Deus te chamou. Você crê que Deus fez uma intercessão antecipada por você. Você crê que Deus morreu em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, para poder salvar você. Mas você tem que crer que Deus se fez carne no entardecer para poder revelar você. Para poder redimir você. Para poder trazer você de volta à sua posição. Redimir é trazer aquilo que caiu à sua posição original. Amém? Veja. Isso aqui eu creio que cada um de nós conhece, e vocês sabem que isso é a verdade. Não era Jesus aquele que falava com Abraão. Jesus nem tinha nascido ainda. Não era Jesus a pessoa Melquisedeque, era uma teofania. E aquele que falava com Abraão era Elohim, era o Todo-Poderoso. Amém? Veja, 236, mensagem provando a sua palavra. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Amém? Que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Amém? Então não era Jesus aqui também. Aleluia. Veja. Ele não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande, todo-poderoso. Mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Amém, Senhor. Como ele se revelaria, irmãos? Amém. Numa igreja, numa denominação? Amém. Ele se revelaria como um grupo de pastores sábios intelectuais? Ele sempre se revelou com uma palavra. Mas veja, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, aleluia. Amém? Não mais como uma igreja, veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará, para quê? Para ligar a cabeça, a igreja à cabeça, para unir o casamento da noiva. Para unir. Assim como a mulher se casa e recebe o nome do marido, assim a noiva desse dia recebe o nome do seu noivo. E o noivo do dia foi Branham. O maior ministério,
o maior ministério em toda a Bíblia, a maior vindicação profética de todos os tempos. Este Elias, este mensageiro dos últimos dias, teria o ministério da pedra de coroa. Ele teria duas funções. Como Malaquias 4, ele converteria o coração dos filhos de volta à fé dos pais. E como Apocalipse 10, ou o Filho do Homem, ele, o que é que ele faria, irmãos? Revelaria os mistérios, verdades de Deus, e esses mistérios, verdade de Deus, converteriam. As duas conversões, a conversão até dezembro de 62, converteu o coração dos filhos aos pais, sem nenhum mistério, sem nenhuma revelação. E a conversão de 63, qual foi o dia? Dia 17 de março de 1963, quando o primeiro selo se abriu. O sétimo selo do púlpito. Por isso, William Branham, quando dizia, ele abriu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, era o sétimo selo batendo no púlpito. Era o sétimo selo se revelando. Era o sétimo selo se dando a conhecer. Era o sétimo selo se manifestando. Era o sétimo selo abrindo a Bíblia toda. Era o sétimo selo trazendo a palavra à vida. Era o sétimo selo. O sétimo selo estava trazendo a palavra à vida. O sétimo selo estava trazendo Cristo de volta. O 7 sempre é um mistério. E esse 7, vigie bem. Isso foi a vinda do Senhor. Isso não será. Isso foi a vinda do Senhor. O céu ficou em silêncio. O céu ficou em silêncio por um período de quase meia hora. Troque isso em anos. 42 anos aproximadamente, o céu em silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Ei, glória. Aleluia. Veja, para unir o casamento da noiva, o chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer, aleluia, quando o Filho do Homem descer em carne humana para unir os dois. Como era que o Filho do Homem uniria os dois sem estar em carne humana? Lá, quando Jesus estava morrendo na cruz, o céu e a terra se beijaram. Ele não estava nem na terra e nem no céu. Ele estava entre o céu e a terra. Mas quando ele nasceu, o céu e a terra se beijaram. Deus se fez carne. O grande mistério que Paulo disse, Cristo, o mistério de Deus. William Branham veio e pregou após os selos. Cristo, o mistério de Deus revelado. Aleluia. Veja, glória a Deus, quando ele vier em carne humana para unir os dois, a igreja tem que ser a palavra, porque ele é a palavra. Você tem que ter novo nome, você tem que ter o altar completo. As pessoas têm símbolos, tem águia na frente da igreja, tem fotos dentro da igreja, às vezes tem numa igreja uma parede, como é que chama aquele negócio? Como é que chama? Que coloca assim para as pessoas verem? Não, é aquilo que as pessoas fazem nas paredes para verem. Eu esqueci o nome agora, me perdoem. Se eu lembrar eu falo, mas elas têm aquilo. Mas eu esqueço o nome que eles dão, que todo mundo vai ali, coloca os lembretes da igreja, tudo. Às vezes é cheio de diploma de pastores, às vezes é cheio de coisas, de foto de pastores, de fundadores de igreja, daquele que trouxe a mensagem, daquele que levou a mensagem, daquele que foi para um lado, daquele que foi para o outro. Quando chega no crucifixo, a pessoa tem vergonha de ter o crucifixo. A pessoa tem vergonha de ter. A pessoa tem vergonha disto aqui.
Isso aqui é o símbolo do reino de Deus. As pessoas têm vergonha. Eu nunca tive vergonha, mas nunca tinha tido a luz. Isso é idolatria. Não. Idolatria é você crer num homem que prega contra isso. Esse aqui está representado na mensagem do profeta, não só em uma, não só na mensagem dos selos, mas está representado em outras mensagens que o profeta pregou. Então ele viria para unir, viria para revelar. Amém? Veja, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito é necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Eu não sei. Você está vendo? Você está vendo o que eu quero dizer? Você, veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja a ele, como sendo a noiva. E então, ela irá para o lar, para a ceia, não para as bodas, porque ela já casou. Você não vai lá para uma grande mesa, você não vai lá para uma cerimônia de casamento, até como os trinitarianos creem, né? Que Jesus, o Espírito Santo vai levar a igreja, apresentar para Jesus, Jesus levar a igreja para o Pai deitar com ela. Você já pensou um casamento desse? Isso é sodomia, irmãos. Se a pessoa crê numa coisa dessa, o sogro deita com a nora é o quê? Amém? Veja. Então o Filho do Homem, os dois se tornam um. Então, para ir à ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. E então, o que isso faz então? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja. O Filho do Homem, a palavra e a igreja. A palavra e a igreja se tornam um. Quando ele fala a palavra, a igreja está falando do corpo, não a denominação em nome de igreja. Tá? Se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. O irmão Brana diz assim: como ele, com letra maiúscula, provou a si mesmo no decorrer das eras? Como é que ele se provou através das eras? Como ele provou a si mesmo através das eras da igreja? Almas que estão em prisão agora, para nós encerrarmos. 3 é perfeição. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Aleluia. Quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Como é que nós podemos dizer que o irmão Branham falou isso e isso realmente era verdade? 181, ouvi, mas agora vejo. E quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, da mensagem do último dia,
e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que Ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada, com a ira de Deus, ver Jesus retornar no nosso meio. Amém? Ver Jesus retornar no meio de seu povo, no nosso meio. Como Ele fez, formado em carne humana, fazendo a mesma coisa que Ele fez. Isso deveria levar nossas almas até a glória. Isso deveria fazer algo por nós, porque está caindo naquilo. Amém? Oh, irmãos, o que mais nós precisamos? O que mais nós vamos dizer a respeito disso? Não tem mais o que dizer. Só que o irmão Branham pregou uma mensagem chamada Cisternas Rotas. Eles deixaram um manancial de águas vivas. Eles deixaram esse manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Há caminhos para o homem que parecem ser caminhos de vida, mas o final destes caminhos são os caminhos da morte. Amém? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que é Elias, outros Jeremias, João Batista, um dos antigos profetas. E vocês? Quem vocês dizem ser o filho do homem? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, tu és Pedro. Simão, filho de Jonas. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas das denominações de primeira, segunda e terceira puxada não prevalecerão contra ela. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que foi dirigida a cada um de nós. Agradecemos pela palavra viva deste dia. Abençoa os nossos irmãos. Abençoa a irmã Márcia, irmã Isabel Centurion. Abençoa, Pai, os nossos irmãos em todos os países, em todos os estados, em todas as cidades. O irmão Portes, irmão Nicolau, irmã Marta, irmã Márcia ali também, no Mato Grosso do Sul. Os demais irmãos que assistem, aqueles que assistirão após, aqueles que verão no YouTube, ó Deus, nós somos gratos a Ti. Te peço que Tu nos leve em segurança e em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Deus os abençoe. Estaremos de volta à noite. Amém.